Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre fissura anal. O que é a fissura anal? A fissura anal é uma lesão no ânus, é como se fosse um corte. A localização dela, em 90% das vezes, é posterior. Em 10% ela é anterior e posterior, ou apenas anterior, mas a grande maioria é posterior. E por que ela é posterior? Porque o fluxo sanguíneo nessa região é menor. São estudos que nós realizamos lá na Universidade de Oxford, que eu acompanhei, onde a gente media a tensão parcial de oxigênio na parte posterior do canal anal de pacientes normais, e o fluxo sanguíneo posterior é muito menor do que em outras partes do canal anal. Isso é importante na fisiopatologia. E qual é o quadro clínico da fissura anal? A fissura anal é uma dor anal. Geralmente é só dor. E dor, geralmente, quando você evacua, durante o ato de defecatório você evacua, porque, como eu falei, que é uma lesão, é uma ulceração na parede posterior do canal anal, você tem os nervos expostos, as fezes passam pelo canal anal, provocam a dor nessa região, e essa dor pode perdurar, porque existe uma contração dessa musculatura. Qual é a fisiopatologia da fissura anal? São pessoas constipadas em 80% das vezes, e em 20% são fezes líquidas. Geralmente quando você tem uma diarreia, que a diarreia corta essa mucosa do canal anal. E o que acontece para a perpetuação dessa úlcera, que você poderia passar um creme e cicatrizar, é que as artérias que levam o fluxo sanguíneo no canal anal, elas passam por dentro da musculatura. E lembrando, o que acontece? Você tem um corte, você tem a exposição dos nervos. É como eu falo, se você tomar uma pancada no músculo, você contrai. O jogador de futebol, quando tem um estiramento muscular, ele para o músculo ficar em repouso. Só que o ânus não fica em repouso. O ânus você evacua por ele. Normalmente você evacua todo dia, o que seria o normal. As fezes passam, você provoca a dor, existe uma contração dessa musculatura, como a artéria passa pelo meio desse músculo, diminui o fluxo sanguíneo nessa região, e aí é que eu falei, principalmente na região posterior, que é onde o fluxo é menor, que já é um fluxo baixo, você diminui ainda mais a circulação e você cria condições para que a fissura se perpetue, ou seja, a dor provoca a contração, contração diminui o fluxo sanguíneo, diminuindo o fluxo sanguíneo você não cicatriza, perpetua aquilo lá, leva a dor, contração. E o tratamento? O tratamento é bloquear essa sequência, dor, contração, diminuição do fluxo sanguíneo. O primeiro tratamento que eu faço, que deve ser feito, tentado, é o tratamento clínico à base de pomadas. São pomadas que podem ser o diltiazem ou a isosorbida, que são vasodilatadores anais, ou seja, você aplica localmente, mas tem que ser de 4 a 5 vezes por dia. Você provoca um relaxamento muscular e aumenta o fluxo sanguíneo. Isso aqui demora em torno de 2 meses para curar. E o índice de cura com a pomada de diltiazem e isosorbida é de 60% a 66%. O inconveniente, o diltiazem pode provocar uma reação alérgica local e a isosorbida provoca muita dor de cabeça. Para quem tem enxaqueca é horrível. Eu tenho enxaqueca, se eu tivesse que fazer um tratamento eu faria com diltiazem, porque eu tenho enxaqueca. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a aplicação de toxina botulínica, que nós utilizamos aqui mesmo no consultório. Normalmente nós compramos a toxina botulínica diretamente do laboratório. Eu prefiro a da Allergan, mas também pode-se usar a da Cristália. Não é fazendo propaganda da marca, que são as melhores mesmo, principalmente a da Allergan, que é até um pouco mais cara, mas vale a pena porque o resultado é melhor. Você faz a diluição e você aplica diretamente no músculo esfíncter interno através da entrada do canal anal. Você faz uma aplicação de
torno de 4 gotas à direita e 4 gotas à esquerda, o que vai dar 20 unidades da toxina botulínica, numa posição que, se você pegar o ânus das 3 horas, como se ele fosse um relógio das 9 horas, aplica no esfíncter, e após 24 horas existe já um relaxamento dessa musculatura. E como é possível esse relaxamento? Porque a toxina botulínica ela vai agir na placa neuromuscular, impedindo a transmissão do impulso nervoso com posterior relaxamento desse músculo. Estudos manométricos que nós realizamos no Hospital do Servidor Público Estadual, durante cursos de fisiologia no retal, onde a gente estudou 120 pacientes, sendo que 80, 83 retornaram, a gente teve uma queda de 30% nas pressões anais. A gente não tinha como medir a tensão parcial do oxigênio e nem o Doppler como a gente utilizava lá na Universidade de Birmingham e na Universidade de Oxford, ambos na Inglaterra. Eu sei que os resultados são excelentes e em torno de um mês nós conseguimos ver um índice de cura de até 90%. Terceira opção de tratamento, mas aí a gente passa pela primeira e pela segunda, seria a cirurgia. A cirurgia você corta o esfíncter anal interno, que o esfíncter é redondo, é como se fosse um elástico. A hora que você corta, solta o elástico e aumenta o fluxo sanguíneo. O grande inconveniente é a incontinência anal, que pode acontecer em 1 até 2% dos pacientes. E se você corta o esfíncter interno, não tem como você dar ponto no esfíncter anal interno. E mesmo você cortando, às vezes pode ser que você tenha uma recidiva dessa fissura. Então essas são as opções de tratamento para fissura anal. E uma outra coisa que eu não citei, a fissura anal é uma tríade. Ela tem a fissura, que é o corte, para fora fica uma bolinha que as pessoas geralmente falam que é hemorroida, mas não é, que é o plicoma sentinela, e tem a papilite hipertrófica dentro, que é a tríade de Gabriel. Então, que é a papilite, a fissura e o plicoma sentinela. Para aqueles que não querem aplicar a pomada ou o botox, porque a estética anal é importante, você faz a cirurgia. Ou eventualmente você pode fazer até a toxina botulínica e só a ressecção do plicoma. Mas a minha opção é sempre você fazer a cirurgia, quando você fizer a cirurgia, fazer a cirurgia completa. Mas a cirurgia é só na terceira opção. Primeiro a pomada, segundo a toxina botulínica e só após a toxina botulínica você fazer a cirurgia, que pode ser feita a nível do consultório, mas a grande vantagem é que te evita você fazer uma internação, sofrer uma raquianestesia ou passar por uma máscara laringe, passar por uma cirurgia e permanecer internado no hospital, principalmente nessa fase de Covid. Obrigado, qualquer dúvida é só entrar em contato.